É isso mesmo, uma igreja sensual. Alguns de vocês que vão assistir esse vídeo provavelmente vão me odiar. Homens, mulheres, jovens, pais, noivos, namorados. Mas existem coisas que nós temos que falar, porque se nós nos calarmos, elas têm a tendência a se tornarem piores. Paulo disse que o amor não se porta com indecência. Isso é, aquele que ama tem uma postura diferente do mundo, para que não venha trazer escândalo ou fazer os outros pecarem. Você, homem e mulher, não tem necessidade de viver em nudez em público ou postarem fotos ou gravações de vídeos para as pessoas fora do círculo familiar ou entre você e seu marido. Porque hoje nós não sabemos mais quem é cristão e quem não é em certos aspectos. Na realidade, não é o mundo que se confunde com a igreja, mas é a igreja que está se confundindo com o mundo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9, as palavras do apóstolo Paulo: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com um traje honesto, com pudor e modéstia. A Bíblia diz que tudo o que nós fizermos pode ser vestir, comer, viver, morrer. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Isso na vida cotidiana, no nosso progresso como ser humano. Somos cristãos, mas somos ser humano também. Temos falhas, mas nós podemos evitar muitas coisas, muitos constrangimentos e manchas que vem acontecendo no seio da igreja. O mundo olha para a igreja e não consegue respeitá-la como deveria. O mundo olha para a igreja, e não estou dizendo uma placa, estou dizendo as pessoas cristã e evangélica, que faz parte de uma denominação, mas sobretudo serve a Cristo, ou pelo menos se diz cristão. Então o mundo olha para nós e sempre vai fazer uma leitura. Talvez não leia a Bíblia, mas leia a nossa vida. Isso é normal, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. É a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de mostrar para o mundo a pessoa de Jesus, não apenas através de palavras, mas também através de atos. As mulheres se comportem com modéstia, sejam, outro escritor diz, sejam moderados, tudo com moderação. Às vezes nós ficamos constrangidos ao encontrar certas pessoas na rua e saudá-las com a paz do Senhor, porque talvez algum ímpio vai ouvir. Houve uma época em que a igreja aqui no Brasil era muito perseguida pelas pessoas que não conhecem a Deus, e alguns irmãos tinham vergonha de se demonstrar ou falar em público que era cristão por causa da zombaria deles ou dos ímpios. Mas isso hoje se tornou popular. Mas hoje, para o servo de Deus, está se tornando vergonhoso saudar alguns irmãos na rua
não por causa da crítica que nós vamos levar no sentido da fé, mas temos às vezes uma timidez, um receio de saudá-los com a paz do Senhor, porque o ímpio vai ouvir e vai questionar e dizer: como pode dizer ou saudar a certa pessoa com a paz do Senhor, dizer que ela é evangélica ou cristã, com o comportamento que ela tem? Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, com o comportamento de muitas pessoas, não são todas, mas de muitas pessoas que cantam, pregam, regem, pastoreiam, que estão na igreja, que dão a palavra de autoridade, a palavra de amor, de restauração. Muitos comportamentos são reprovados, inclusive pelo mundo. Não estou dizendo de acusação do mundo. O mundo reprova porque existe requisito na nossa vida que precisamos usar o senso, que até mesmo o mundo percebe que não é adequado para um cristão, não é adequado para um servo de Deus. Então, esse comportamento indecente, nós olhamos para muitas irmãs e jovens, não importa a idade, e muitas vezes ficamos constrangidos por ver a sensualidade no olhar. Até a maquiagem de alguma serva de Deus é aquela maquiagem como fosse proposital, porque no mundo tem certo tipo de maquiagem, a forma da pessoa usar, que é para atrair mesmo o olhar dos homens. E nós vemos isso às vezes nas mulheres que se dizem missionárias, pastoras, dirigentes do círculo de oração, regente, líderes, componentes de grupos, pessoas que têm o compromisso na casa de Deus. Isso é algo entristecedor, vergonhoso, porque tendo estas expressões, as pessoas só vão perceber que Deus está em nós se ela andar com a gente algum tempo e observar, quem sabe, alguma virtude interior. Entretanto, a vida cristã, ela é uma vida de santificação, tanto de espírito, alma e corpo. A primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos ao culto e às vezes alguns visitantes reclamam, aqueles que têm intimidade, que a pessoa não consegue nem cultuar a Deus, dependendo de onde ela senta, porque o incômodo, ela não sabe se ouve aquilo que estão cantando, alguém está pregando, ou se olha para entre pernas de muita serva de Deus. Eu sei que existem homens cobiçadores, homens que não aguentam ver um rabo de saia, homens que não aguentam ver uma mulher bonita, mas não é disso que estou falando. As pessoas chegam na igreja, as roupas é tão curta, mesmo elas de pé. Quando senta, encurta uns 30%. Aí tem que arrumar um lencinho, arrumar uma Bíblia, até mesmo um celular, uma criança, uma toalha, para colocar sobre suas vergonhas, sobre suas pernas. Às vezes aparece até peça íntima de irmãs casadas, jovens. As pessoas não se sentam e não sabem muitas vezes o que fazer de tão curta. Isso aí, se a moça tiver com salto alto, não estou dizendo que o salto alto não possa usar, mas o comportamento vai piorar um pouco mais, a postura da pessoa, sem contar daquelas que não sabem se sentar direito. E aí nós percebemos muitas pessoas enciumadas, por exemplo, homens que não conseguem, não tolera isso. As mulheres sabem disso e as esposas ficam inseguras na hora do culto, porque tem medo do esposo ficar olhando. Quem está no púlpito sabe, de muitas igrejas, é a queixa de muitos pastores, que eles não sabem para onde olhar. As pessoas chegam e sentam de frente do púlpito com as roupas daquele jeito, com as pernas abertas, sem contar que nem precisaria disso. As próprias vestes são curtas demais. Então é por isso que eu coloquei o título Igreja Sensual, porque nós encontramos isso na rua, na igreja.
Nós vamos às vezes na casa de alguns irmãos neste mundo por aí e ficamos incomodados, ficamos constrangidos com o tipo de vestimenta que as pessoas nos recepcionam para a oração e leitura da Bíblia. E eu fico a pensar, onde estão o marido dessas mulheres que não deve aconselhá-la, conversar com elas? Mulheres que parecem vitrine de cobiça de homens que servem para atração sexual. Onde estão os pais dessas moças? Em muitos casos, os pastores não tocam no assunto. Existem pastores que ainda hoje condenam a calça comprida, que a Bíblia não diz nada, a não ser que seja uma leg, uma roupa apertada, aí não importa o tecido, é indecente mesmo. Mas estou falando da calça comprida. Existem pastores que condenam a calça comprida em si, mas não fala nada a respeito dessas indecências, desses comportamentos, esses mini shorts que está agora à moda no Brasil, mini saias dentro das nossas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais. Nós condenamos as pessoas por tantas as coisas, nós condenamos posturas e comportamentos, às vezes que nem é bíblico, e deixamos de analisar essa situação e tratar delas, que é tão claro e evidente que não é aceito em religião alguma, indecência tal que nenhuma religião tolera, nenhum círculo social, uniformes de empresas, uniformes escolares, outras profissões, as pessoas veem que não é adequado certo comportamento, mas aí nós temos que tolerar isso dentro da igreja de Jesus. Você que é pai, o que está fazendo com a sua autoridade? Não estou dizendo de ditador, de dar ordem, de massacrar a família, não, mas você como autoridade, Deus vai te orientar. Onde está você, pastor, que fala sobre tantas coisas que é errado e dá nomes? Quando chega na sensualidade, que perturba homens, mulheres, visitantes, traz escândalos, comentários maldosos. Talvez as pessoas na rua você não possa dizer nada, ninguém vai controlar, mas dentro do templo é preciso orientação através da Sagrada Escritura, porque o povão está perdendo o temor a Deus. E os pastores, os líderes, nós que somos ensinadores, estamos perdendo o jeito de falar a autoridades. Muitos vão assistir esse vídeo e vão criticar, mas aceitarão tantas heresias, tantas coisas em cima de nossos púlpitos. Mas quando escutam uma palavra como essa, quando escuta, fica indignado, queixosos e reclamantes. Que o Espírito de Deus tenha misericórdia da igreja, porque nós não estamos em Sodoma e Gomorra, nós não estamos num lugar de perversão. A igreja de Jesus é um lugar de adoração, mas pode ser impedido, pode o culto ser atrapalhado, o culto pode ser constrangedor, com comportamentos onde as pessoas não conseguem se sentir bem. Então há murmurações interiores, reclamações externas, ciúmes, cobiças dentro do templo. Vou falar só para você. Isso é vergonhoso para os pastores, pais, noivo e namorado. Vocês é homem ou o que é que vocês são? O que é que nós somos? O que estamos fazendo como servo de Deus? É preciso uma palavra como essa. Igreja de Jesus, acorda. O Espírito de Deus não vai orientar ninguém, jamais a se comportar de maneira tal que a igreja leve a mancha e que tenha tal postura que as pessoas, quando olham, têm uma ideia impura, uma ideia imunda. Nós vivemos em meio às pessoas descrentes, pessoas que não compreendem. Você vai na praia e com a cara mais limpa, homens de cuequinhas, homens seminus, com suas esposas, com suas filhas, nus, só de peça íntima, e depois coloca foto no Facebook, depois posta por aí. Você vai na casa das pessoas e as pessoas dão pôster, dá pra gente álbum de foto, também para a gente olhar como fosse a coisa mais comum. Isso não é, por isso que o adultério cresce cada dia mais,
Por isso que a fornicação entre os namorados está quase que absoluto. São poucos os que se casam hoje sem estar na prática ativa do sexo antes de casar, porque as moças ficam quase nuas próximo aos namorados, a não ser que eles não sejam homens de verdade. Não é para praticar o sexo antes do casamento, mas do jeito que as moças, as mulheres estão se comportando, os jovens estão tendo muita dificuldade. Não justifica, mas eu sei que é difícil. As coisas estão oferecidas, as pessoas estão se apresentando, isso na rua, na casa, e até na hora do culto. Ei, você que está me vendo agora, você já deve ter ido em outra igreja, outra religião. Veja que onde as religiões que são pagãs, seitas heréticas, pelo menos na hora do culto, eles se comportam, eles conseguem ficar na comunhão deles, seja de Deus ou não. Agora, por que nós, que falamos de poder, de santidade, de arrebatamento, vivemos essa vergonha na igreja de Jesus? Vamos despertar obreiros e pastores, pais, noivos, namorados. A igreja não é lugar de imoralidade, de indecência, onde parece um desfile de moda na hora do culto e onde as pessoas passam, todo mundo ergue o olho para ver por causa das posturas de pessoas que se dizem crente. Precisa mesmo de um novo nascimento em Cristo. A igreja precisa voltar à palavra, porque é muito blá blá blá. A falta de temor é grande. Onde está a palavra de Deus em seu coração? Mulher, você não foi feita para ser motivo de atração sexual de homens. Dentro da igreja, na rua está errado, na sua casa, em público está errado, e dentro da igreja, você jovem, você namorado, moços e moças, onde vamos parar com essa pouca vergonha? Combatemos sobre tantas as coisas, combatemos até contra as pessoas, e não cuidamos dos nossos próprios pecados na hora do culto e na reunião. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas Deus está vendo tudo isso.